saber quem são esses profissionais que podem ser remunerados com essa parcela dos 70% do Fundeb. Já que a legislação anterior, a que vigorou até 2020, primeiro que ela vinculava apenas 60%. E agora, na legislação nova, nós temos um percentual maior de vinculação, que é 70%. Antes falava-se em profissionais do magistério para esses 60%. Agora a nova legislação traz aí a inclusão de mais profissionais, ao tratar que podem ser remunerados com essa parcela os profissionais da educação. Então eu faço aqui a pergunta, quem são esses profissionais da educação que podem ser incluídos aí nessa parcela dos 70%? Então, realmente esse ponto é um dos pontos que tem gerado muitas dúvidas, porque quando se discutiu no Congresso essa questão, a primeira impressão é de que todo mundo que trabalhasse nas escolas ou trabalhasse nas secretarias de educação entrariam nesse percentual. Na época, eu pessoalmente até pensei, nossa, mas aí não vai suportar, é muita gente para receber esse recurso. Mas, na verdade, depois que houve a regulamentação pela Lei 14.113, esse leque de servidores diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque o artigo 26 da Lei 14.113, no inciso 2º, que define quem são os profissionais da educação que podem ser remunerados com essa parcela. Então, diz assim a lei, profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61, da Lei 93/94, que é a LDB, bem como aqueles profissionais que referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de novembro de 2009, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Então, doutora, como você disse, o Fundeb anterior definia que eram os profissionais do magistério. Então, os profissionais do magistério não têm muita dúvida nessa interpretação. São os docentes e aqueles que oferecem suporte pedagógico à docência. Mas agora, ao se referir aos profissionais da educação, a legislação não deixou assim aberto a todo mundo que trabalha na educação. Ela apresentou requisitos, e esses requisitos diz que eles precisam ter aqueles requisitos que estão estabelecidos no artigo 61 da LDB. Né? Então, nós temos que ir para o artigo 61. O que diz o artigo 61 da LDB? Ele diz que consideram-se profissionais da educação básica escolar e ele apresenta 5 incisos definindo quem são esses profissionais da educação. Né? Mais amplo, então, que a questão do magistério. E ele define aqui no inciso 1 que são profissionais da educação os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, aqui é tranquilo, são os professores, né? São os professores. Sim. O inciso 4 e o 5 também fala dos professores, porque o 4 fala que são os profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins, de acordo com a sua experiência profissional. Mas aqui estabeleceu que esses professores só podem atuar no ensino profissional, no ensino médio, no ensino profissional. Né? São docentes também, embora nem sempre eles precisam ter uma licenciatura. Então, é o caso, por exemplo, de vamos dizer, tem um curso lá de técnico em alimentação, técnico em cozinha. Então, você tem um chefe de cozinha que, embora ele não tenha licenciatura, ele não pode ser professor, porque ele não tem a licenciatura, mas como ele tem conhecimento reconhecido na área, ele pode ser contratado como professor para ministrar, por exemplo, essa matéria. Né? Mas essa questão só pode ser no ensino médio. Então, aqui é o Estado que tem que cuidar disso, os municípios não, porque os recursos do Fundeb os municípios não podem aplicar no ensino médio. Então, mas o 4 é docência. O 5 também é docência. São aqueles profissionais graduados que têm feito complementação pedagógica. Nem precisava estar isso na lei, né? Mas colocaram aqui para deixar isso claro. Então, são, por exemplo, aqueles profissionais que não têm a licenciatura, que têm curso de graduação, de bacharelado, mas que pretendem licionar
e aí faz uma complementação pedagógica. Por exemplo, uma pessoa que tem licenciatura em Química, licenciatura não, bacharelado em Química, ele é um químico, mas ele quer lecionar, né? Por exemplo, ele vai lecionar Química no ensino médio, ou Biologia. Aí ele faz uma complementação pedagógica, estuda a parte pedagógica e ele está licenciado. Então, são os docentes. O inciso 2 fala dos trabalhadores de educação portadores de diploma de pedagogia. Então, aqui também não há dificuldade. São aqueles que oferecem suporte pedagógico, diretor de escola, supervisor de ensino, orientador educacional e assim por diante. A dúvida, realmente, é no inciso 3, que são os demais trabalhadores. Né, que seriam quem não é docente, quem não é de suporte pedagógico e que trabalha na escola. Todos podem ser considerados trabalhadores na educação, incluídos na parcela de 70%? Não, porque a lei, então, ela exigiu que esses trabalhadores sejam portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, precisa traduzir isso, interpretar isso. Uhum. Né? O que são trabalhadores de educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim? Um secretário de escola que tem pedagogia, por exemplo, pode entrar, ele está habilitado porque ele tem pedagogia, ou uma cozinheira, uma merendeira que cursou pedagogia, licenciada em pedagogia, ela pode ser contabilizada no 70 porque ela atendeu aqui o requisito de trabalhadores de educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim? Não, nós temos que continuar a estudar a lei, veja que a lei, o direito educacional, que vai dar resposta a essa questão, daí a importância dos gestores estudarem e conhecerem a legislação educacional, porque lá na LDB, o artigo 61, ele define os trabalhadores, mas no artigo 62, eu vou localizar aqui, no artigo 62, ele trata da formação. Então, a formação desses profissionais, no inciso 3, o artigo 62 diz que a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, eles precisam ter um curso técnico específico, ok? Bom, doutor, então, só para repassar aqui para o pessoal que está chegando agora, com essa nova legislação do Fundeb, ela traz aí com clareza que só podem ser remunerados na parcela de 70%, que são considerados profissionais da educação para fins de recebimento aí pelos 70% do Fundeb, os profissionais que têm uma formação do artigo 61 da LDB, né? Foi isso que o doutor disse. E em relação ao artigo 71 da LDB, a gente tem clareza em relação aos docentes, né, os professores, que têm ali a formação para o magistério, aos profissionais que exercem suporte pedagógico, que têm a licenciatura em pedagogia, que são os diretores de escola, vice-diretores, supervisores de ensino, enfim, independentemente da denominação que esses cargos, essas funções possuem, mas desde que deem aí suporte pedagógico. Então, a grande dúvida recai sobre esses profissionais que tratam o inciso 3º do artigo 61 da LDB, que são os chamados profissionais de apoio escolar, é isso? Que aí a LDB exige que sejam trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. E a gente sabe que na educação existem vários profissionais que estão em efetivo exercício na educação, que dão apoio escolar, né? Como eu disse, os chamados profissionais de apoio escolar, merendeiros, secretários de escola, motoristas de transporte escolar. Mas vem a grande dúvida aí se esses profissionais eles têm essa formação que é exigida pela LDB e se eles podem ou não ser incluídos. E aí também a questão dos assistentes sociais e dos psicólogos, que lá o artigo 26, inciso 2 da lei do Fundeb também fala que esses profissionais podem ser incluídos, né? Mas então, doutor, com relação a esses, vamos começar então aí pelos profissionais de apoio escolar. Quais são esses cursos técnicos? Quem tem esses cursos técnicos? Eles estão disponíveis? Acho que seria bom a gente esclarecer um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse aqui, além do artigo 61, nós temos que analisar o artigo 62A da LDB. Eu falei 62, mas na verdade é o 62A da LDB.
que fala que a formação dos profissionais, a que se refere o inciso 3, que são os trabalhadores em educação, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Esses cursos, que o artigo 62A diz, são aqueles constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é editado pelo MEC, pela Secretaria de Educação Profissional do MEC, que está na 4ª edição. O Catálogo Nacional foi publicado agora esse ano, no dia 27 de janeiro de 2021. Então, se vocês que estão nos assistindo, entrarem lá no site do MEC, na Secretaria de Educação Profissional, procurem lá que vocês vão localizar o link do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, ok? Esse catálogo ele está organizado em eixos tecnológicos. São vários eixos tecnológicos. Na verdade, são 13 eixos tecnológicos e cada eixo tecnológico tem uma série de cursos, né, dentro daquele assunto. E o catálogo ele estabelece como deve ser o nome do curso, a carga horária, as competências e habilidades que o estudante deve ter, qual é a formação que vai propiciar aquele aluno, quais são as condições que a escola precisa ter para oferecer aquele curso. Por exemplo, alguns cursos exigem que tenha laboratórios e assim por diante. Então, tudo isso está no catálogo lá, do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. E os cursos do Catálogo Nacional que se encaixam aqui no perfil dos trabalhadores em educação é o eixo denominado de eixo de desenvolvimento educacional e social. Esse eixo, ele contempla 13 cursos, se eu não me engano, tá? Que são aqueles cursos que, então, esses profissionais, para entrarem no 70%, precisa ter esses cursos técnicos, um desses cursos técnicos estabelecido aqui no eixo desenvolvimento educacional e social. Então, nós temos lá, quais são os cursos técnicos dessa área? É o técnico em alimentação escolar, técnico em arquivo, técnico em biblioteconomia, técnico em brinquedoteca, técnico em desenvolvimento comunitário, técnico em infraestrutura escolar, técnico em laboratório de ciências da natureza, técnico em multimeios didáticos, técnico em produção de materiais didáticos bilíngues e libras, técnico em secretaria escolar, técnico em tradução e interpretação de libras, técnico em treinamento e instrução de cães-guias. Então, de rigor, para entrar no 70, os servidores precisam ter um desses cursos técnicos. Então, vejam, tem coisas positivas também aqui. Por exemplo, agora, se a escola tiver, por exemplo, uma brinquedoteca, ela poderá contratar um técnico em brinquedoteca, especialista, né, nessa área, e remunerar com a parcela dos 70% do Fundeb. Mas, como a gente nota, a princípio, tem algumas funções que não estão aqui. Onde que nós vamos enquadrar, por exemplo, o pessoal da limpeza e da higiene? Os motoristas de transporte escolar. Motoristas de transporte escolar. Isso. Os inspetores de aluno. Não tem aqui esses cursos técnicos. Por outro lado, tem alguns cursos técnicos que se encaixam aqui. Por exemplo, o curso técnico de secretaria escolar, né? O curso técnico de alimentação escolar, que seria então destinado às cozinheiras ou às merendeiras. O curso técnico de infraestrutura escolar, que seria aquele técnico responsável pela manutenção e conservação das instalações físicas do prédio escolar, e assim por diante. Tá? Mas, se você tem hoje, por exemplo, lá, uma secretária de escola, mas se ela não tem o curso técnico, então ela não pode entrar no 70%. Porque, embora ela exerça essa atribuição, a lei que regulamentou o Fundeb não diz que basta exercer a atribuição. Ela exige também a habilitação, né? E a habilitação acadêmica, né? Que é, aqui no caso, o curso técnico. Né? Então, uma secretária de escola que tenha, por exemplo, licenciatura em pedagogia, pode entrar no 70%? Não, porque um curso de licenciatura em pedagogia não habilita a pessoa a trabalhar na secretaria da escola, não a torna técnica em secretaria escolar. Na verdade, habilita para ela ser professora, para ela ser docente, ou para trabalhar na função de suporte pedagógico, mas não na secretaria de escola. Na secretaria de escola,
ela teria que ter um curso específico de técnico em secretaria escolar. Então, de rigor, se não tiver um desses cursos que estão descritos aqui, e obviamente também tem que ter o curso, mas tem que ser compatível com a atividade que a pessoa desenvolve. Então, se a pessoa tem, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo ainda que seja esdrúxulo, mas eu tenho um técnico possui o grau de técnico em alimentação escolar, mas está trabalhando na secretaria da escola, é lógico que também não habilita, embora tenha um curso aqui do eixo tecnológico, mas não é dentro da função que ela exerce na escola. O que a gente tem encontrado é que os municípios têm dito que dificilmente o servidor tem essa formação. Eles não têm essa formação, até porque até hoje não se exigiu essa formação. E também esses cursos técnicos não estão disponíveis praticamente. É muito difícil encontrar uma escola que tenha esse curso técnico. Inclusive, lá na página da Secretaria de Educação Profissional do MEC, existe um link lá para você encontrar a escola, mas você não consegue encontrar todas as escolas. Você tem que digitar o curso que você quer, a cidade que você quer, o estado que você quer, fazer uma busca para ver se você encontra ali naquela cidade ou naquele estado esse curso. Porém, doutora, dentro da nova regulamentação do ensino médio, da educação profissional, há a possibilidade da chamada certificação intermediária, que aqui é uma outra questão, né, se seria aceito ou não. O que é essa certificação intermediária? A pessoa entra num curso técnico desse, por exemplo, técnico em secretaria escolar, 2 anos, mas depois que ela conclui, por exemplo, um semestre ou 2 semestres, de acordo com o plano de curso da instituição, ela pode receber uma certificação intermediária. No caso aqui, por exemplo, de secretaria de escola, ela poderia receber uma certificação intermediária de assistente de secretaria escolar ou de auxiliar de secretaria escolar. Mas a certificação intermediária, ela já é técnica, já se tornou técnica? A princípio, não. Né? Embora o artigo 62A, ele abre uma brecha aqui, porque ele diz que inclui habilitações tecnológicas. Ela tem uma habilitação. Na verdade, a educação profissional também não é apenas cursos técnicos. Nós temos aqui também a educação profissional de formação inicial e continuada, que poderia ser considerado. Né? Então, essa é uma questão em aberto, que por enquanto não é possível responder. Então, aqui, como orientação àqueles que estão nos acompanhando, eu diria para, nesse primeiro momento, só incluir nos 70% aqueles profissionais que têm o curso técnico de acordo aqui com o eixo tecnológico do Catálogo Nacional de Cursos. Se não tiver, eles não podem entrar nos 70%, vão ficar recebendo nos 30%. Tá jóia. Okay? Bom, então, só para repassar, doutor, do ponto de vista legal, incluir na parcela dos 70% só aquele profissional que tenha a formação técnica, a habilitação específica para o cargo que ele exerce. Então, como o doutor disse, no exemplo do secretário de escola, mesmo ele não tem o curso técnico de secretaria escolar, mas ele tem a pedagogia. Ele pode entrar no 70%? Não, porque essa não é a habilitação que é exigida para o exercício do cargo dele, né? É isso. Exatamente. Aproveitando aqui uma pergunta, eu acho que é do Boni de Itanhaém, falando sobre o entendimento do Tribunal de Contas sobre esse assunto. O Tribunal de Contas, em todas as manifestações formais que eles tiveram, aqui falando do Estado de São Paulo, que eu sei que o Boni é daqui do Estado de São Paulo, de Itanhaém, falando do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, eles se posicionaram no sentido de que, né? Vou até ler um trechinho aqui para vocês. De todo modo, enquanto não sobrevenham outras decisões de tribunais superiores, ou seja, do STF, do STJ, enfim, do Judiciário, o município deve atender à literalidade da nova lei do Fundeb. Então, é justamente isso que o doutor Silvio disse aqui para a gente. A gente tem que seguir o que está dito na lei do Fundeb, que é seguir o artigo 61 da LDB para verificar quem são os profissionais que se enquadram ali, que têm aquela habilitação específica, e na dúvida, ou não tendo esses profissionais
a formação específica, ou até nesses casos que o doutor Silvio colocou de certificação intermediária, é isso, doutor? Isso. Certificação intermediária. Então, ficou na dúvida se é ou não é? Joga nos 30%, porque a gente não tem ainda tantos pareceres e decisões específicas para esses casos. Pode ser que ao longo aí do tempo a gente... Doutora,